noite, igreja. Boa noite. Glória a Deus. Louvado o nosso Senhor Jesus. Quem crê que está no ambiente profético? Amém. Quem crê que do altar do Senhor jorra uma fonte de água viva? Eu creio. Uma fonte que nos cura, que nos restaura, que principalmente mata a nossa sede. Eu creio. E se você veio hoje aqui, você não veio pelo acaso, você não veio porque alguém te convidou, ou porque simplesmente você não tinha o que fazer. Você veio porque Jesus faz um encontro. Eu creio. Gostaria que os irmãos abrissem João 4. O título diz assim: Jesus conversa com a samaritana. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos, quando o Senhor Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou mais uma vez para Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que deram seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Isso se deu por volta. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me um pouco de água. E seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, samaritana, água para beber? Pois os judeus estavam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você teria pedido a ele e receberia água viva. Mais uma vez, se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você lhe traria pedido e receberia água viva. Restaurando, não invalidando a oração do irmão, mas para apresentar a palavra do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu venho aqui diante de Ti, Pai, apresentar, Senhor, essa palavra diante do Teu altar, apresentando a minha vida, assim como o Teu servo, Senhor, orou por mim, Pai. Senhor, através da Tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, Pai. Que o Senhor se revelou, Senhor, àquela mulher, Senhor, mediante aquele poço. Pai, eu peço, Senhor, nesta noite, que o Senhor se revele a nós mais uma vez. Que o Senhor se revele, Senhor, à Tua igreja, Pai, nesta noite. Senhor, que tudo aquilo que tem, Senhor, minado, Senhor, as nossas vidas, que tem deixado a nossa visão turva, que tem tampado os nossos ouvidos para ouvir, Senhor, a Tua voz e Te ver. Senhor, que nesta noite, Pai, tudo isso venha a cair por terra, Pai. Senhor, e que o Senhor venha se revelar no mais profundo, Senhor, aos nossos corações nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para que através, Senhor, desta revelação, Senhor, que diz que você é a fonte de águas vivas, Pai. Senhor, venha, Senhor, esta fonte sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, para matar a nossa sede de busca por Ti, Senhor, os anseios da nossa alma. Senhor, venha ser matado através da Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toma, Senhor, este ambiente. Senhor, reveste, Senhor, este lugar. Senhor, passa o Teu sangue, Senhor, sobre os sombrais dessas portas, sobre os quatro cantos desta igreja, Pai. Senhor, impeça, Senhor, que a astúcia do inimigo, Pai, que toda seta que ele possa lançar do mundo espiritual, Senhor, para tentar roubar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que caia por terra, Senhor, nesta hora. Não vai prevalecer. Nós decretamos a falência dele sobre este lugar, porque nós estamos num ambiente profético. Nós estamos num ambiente onde a Tua palavra vai ser ministrada, e onde a Tua palavra está, alguma coisa acontece. Onde a Tua presença está, alguma coisa acontece. Onde a Tua palavra é ministrada, Senhor, pessoas são curadas, pessoas são restauradas.
noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado o teu santo nome. Bendito és tu, Jesus. Nós vemos aqui sobre a história de uma samaritana. Quando a gente lê, a gente vê a revelação do Senhor, de como Ele é bom. A palavra diz que a história nos conta que Ele saiu da Judéia e foi para Galiléia, e a palavra nos afirma que era ali necessário que Ele passasse por Samaria. Mas não somente pela geografia do lugar, porque Ele teria que passar por lá, mas porque naquele dia Ele tinha um encontro marcado com uma mulher. Ele tinha um encontro marcado com uma mulher que estava com a alma sangrando, que procurava matar sua sede em relacionamentos, em pessoas, e ela precisava conhecer a fonte de água viva. Assim como eu e você, um dia, outrora, estávamos lá fora e não conhecíamos a Jesus. Em nosso coração, eu falo assim, que quando nós não temos Jesus, nós ficamos com a nossa alma vazia e nós começamos a procurar algo que mate essa sede, esse anseio da nossa alma. E nós começamos a procurar em objetos, pessoas, religiões. Nós procuramos em poços que o mundo nos oferece, a água que o mundo nos oferece. Então ele nos oferece a água impura, a água suja, que arremete tudo aquilo, vícios, droga, prostituição, pornografia, coisas ilícitas, porque é isso que o mundo tem para me oferecer e para te oferecer. Mas quando nós conhecemos Jesus e nós nos aprofundamos nesse Jesus, e quando Ele se revela a nós, nós conhecemos uma água que vai a nossa sede, uma água que entra dentro do nosso ser e tira toda a impureza, todo o pecado, toda a sujeira, uma água que nos lava, que nos rime de todos os pecados e nos transforma diante do Senhor. Porque é isso que o Senhor faz diante do pecador que se confessa diante dele e reconhece que ele é Cristo. E assim nós vamos ver ao decorrer dessa história, como o Senhor encontra essa mulher samaritana. A palavra fala que Jesus estava ali com seus discípulos. Estranhamente, os 12 discípulos foram comprar comida. Os 12. Aí você fala assim, nossa, mas por que os 12? A palavra não fala que foi Jesus que mandou os 12 ir comprar comida. Mas a gente vai pela lógica, devido ao que Jesus iria fazer naquele lugar, que provavelmente Ele mandou que todos fossem comprar comida. Porque os discípulos ainda não estavam preparados para entender o que Jesus iria fazer naquele lugar. Porque talvez se eles estivessem ali, eles iriam atrapalhar aquele encontro com aquela mulher. Porque eles iriam questionar, porque não era comum um homem falar com uma mulher sozinha, e muito menos samaritana, porque os samaritanos e os judeus não se davam bem. Existia uma rixa entre os povos. Então, pela lógica, isso jamais aconteceria. E talvez os discípulos estivessem naquele ambiente, traria questionamento, ia questionar, ia falar, não ia permitir que Jesus fizesse o que ele foi fazer naquele lugar. Então Jesus, com toda a sua sabedoria, com todo o seu entendimento, creio eu que ele enviou que todos os discípulos fossem buscar alimento. E a história nos diz que ele assenta aquele poço porque ele estava cansado. Nós sabemos que a viagem era longa e eles andavam a pé, eles caminhavam a pé de uma cidade para outra. Isso cansava, isso trazia fadiga, isso trazia sede. E Jesus se assenta aquele poço. Só que Jesus não foi aquele poço porque ele queria beber água. Ele foi aquele poço porque ele tinha algo muito mais importante para fazer. Ele tinha um encontro marcado com uma mulher. Glória a Deus. E ali a palavra fala que essa mulher ela chega até aquele poço. E a palavra nos afirma que é por volta em torno de meio-dia. E não era costume que uma mulher fosse até o poço meio-dia buscar água. Um cântaro vazio
de barro, então ele pesava. Então imagina uma mulher levando esse cântaro, muitas das vezes elas levavam 2 para evitar várias idas e vindas naquele poço, porque o poço não era perto da cidade, porque elas precisavam da água para fazer os seus afazeres, para fazer o alimento, então elas precisavam daquela água. Só que não era o costume ir àquele horário, o costume era ir ao amanhecer, onde o sol não estava forte, provavelmente em torno das 6, 7 horas da manhã, era o horário que aquelas mulheres daquelas vilas ao redor iriam ao poço buscar água para fazer os seus afazeres. Só que essa mulher, ela não ia esse horário, ela ia ao meio-dia, o horário que o sol está mais quente, mais escaldante, o horário que ele está queimando a nossa cabeça, porque quando nós saímos ao meio-dia, só Jesus da causa. Então foi o horário que essa mulher, ela foi até o poço buscar água. Mas por que essa mulher ia nesse horário? A palavra não nos revela, mas nos dá a entender depois que Jesus revela a situação daquela mulher mais abaixo. Aquela mulher provavelmente era julgada, aquela mulher era uma mulher que não tinha uma boa reputação devido ao seu histórico. Então aquela mulher, se ela estivesse num ambiente onde as outras mulheres estavam, ela era motivo de chacota, de apontamento, de julgamento. Então provavelmente ela já estava cansada dessa situação. Então a situação que ela mesma, devido ao histórico dela, acabou escolhendo. Então ela optou, acredito eu, para evitar esses tipos de constrangimento. Então ela iria por volta do meio-dia buscar água para beber, para fazer os seus afazeres. E a história nos conta que ali ela estava e ela chega até o poço e ela jamais puxaria assunto com Jesus. Por ser homem e ainda mais por ser judeu, ela jamais faria isso. Mas Jesus é aquele que sempre está disponível a falar comigo. Aleluia! Por mais que muitas das vezes nós não se achegamos a Ele sempre está disponível a se achegar perto de nós. Ele sempre vai arrumar uma oportunidade para falar comigo e contigo. Independente do lugar onde você esteja, Jesus, Ele é aquele que faz a oportunidade. Porque Ele é nosso Deus, Ele é nosso Pai, e Ele é aquele que não nos desampara. E assim Ele fez com aquela mulher. E ali Ele puxa uma conversa simples. Bebe de água. Você tem um copo de água aí? Seja mais ou menos assim que o Senhor falou. Dá água para beber. E aí aquela mulher estranhou, indagou ele e falou: você é judeu? Pedindo água para uma mulher samaritana? Como assim? E aí ele fala, aí ele indaga ela mais uma vez, e aí ele questiona ela: ô mulher. Eu falo que é onde a gente viaja, para quem ministra, para quem entra na palavra. E eu fiquei imaginando Jesus olhando para ela, com os olhos de amor e misericórdia, olhando assim, falando: mulher, tu não sabes. Tu não sabes que foi o amor que eu tenho por você que te trouxe aqui. Porque eu venho aqui para matar a tua sede, você não sabe. Ah, se você tivesse o dom de Deus. Ah, se você conhecesse quem é que te oferece água. Ah, se você conhecesse quem é aquele que se faz presente nessa noite. Ah, se você conhecesse o dom de Deus que quer te revelar nessa noite. Ah, se você conhecesse esse Deus que quer te oferecer água. Ah, mulher, se tu conhecesse, não era eu que estaria te pedindo água, mas era você que estava pedindo água. Era você que estava se voltando para mim pedindo água. Ah, mulher, oh Senhor, tu és soberano, tu és grandioso, Deus. Em todos os momentos nós vemos a misericórdia, nós vemos o amor dele, que não importa a circunstância, não importa se nós não temos o entendimento, porque aquela mulher, ela
entender. E aí se questiona mais uma vez. Senhor, aí ela olha para ele, mas como que o Senhor vai me dar essa água? Se você não tem as ferramentas corretas, porque Jesus não tinha nada com ele. E para tirar água daquele poço, você tinha que ter as coisas específicas para tirar água, porque o poço era fundo. Então precisava tudo de um trabalhar, de ferramentas corretas para tirar água daquele lugar. E aí ela questiona ele e fala, mas você nem tem essas ferramentas para tirar água. Da onde que essa água vai vir? Muitas das vezes eu e você somos assim. Ficamos questionando o agir de Deus mediante as nossas circunstâncias e falando, Senhor, como que o Senhor vai fazer? Como que o Senhor vai mudar essa situação? Como que o Senhor vai fazer sobre a minha casa, sobre o meu casamento? Como? Não tem mais jeito. Mas é aí que nós nos enganamos. O Senhor, Ele sempre tem as ferramentas para agir ao meu e ao seu favor. Eu creio. É aí que nós nos enganamos, porque nós olhamos com os nossos olhos físicos e o Senhor, Ele fala no mundo espiritual, que Ele tem as armas espirituais para trabalhar no seu favor. Só que aquela mulher ainda não tinha entendido que o Senhor estava falando com ela. E aí, mais abaixo, Ele fala assim, ela fala assim, caso o Senhor, ainda questiona ele, é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu um poço, o qual ele mesmo bebeu, ainda fica questionando Jesus, como se ele quisesse ser maior do que Jacó, que era Jacó que tinha feito aquele poço. E aí Jesus responde ela, quem beber desta água, não terá água, terá sede. Ele se referia ao poço, mulher, tu vem aqui para buscar essa água. Mas se você beber dessa água, você vai ter sede continuamente. Você sempre vai ter que voltar aqui para beber dessa água. Mas se tu beber da água que eu oh, glória a Deus. Se tu beber da água que eu tenho, se tu beber daquilo que eu tenho para te dar nesta noite, você nunca mais terá sede. Você nunca mais você vai vir buscar água no lugar correto. No lugar que vai matar a tua sede. No lugar que vai matar o anseio da tua alma. E é o lugar que precisa. Era isso que ele estava tentando explicar para ela. Mas mais uma vez aquela mulher não estava conseguindo entender o que o Senhor estava falando com ela. E quantas vezes eu e você somos assim? O Senhor fala uma vez, o Senhor fala duas vezes, o Senhor fala três vezes. E nós não conseguimos entender, porque nós só temos visão carnal. E nessa noite o Senhor quer abrir a nossa visão espiritual. Nós queremos ver o que Ele tem nos falado, para que nós possamos entender a revelação que o Senhor tem para mim e para você nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a visão espiritual esteja aberta sobre este lugar. Que a visão espiritual seja sobre a mim, sobre a sua vida. Você entenda o propósito que o Senhor tem para você nessa noite. Oh, louvado é o nome do Senhor Jesus. E aí ela fala, Senhor, me dá de beber essa água, para que eu não tenha que voltar aqui novamente. Ela continuava pensando carnalmente, porque ela não queria ter trabalho, porque ela não queria voltar naquele lugar. Ela não tinha compreendido ainda o que o Senhor tinha para falar para ela. Aí Jesus, com toda a sua sabedoria, tocou na ferida. Aí você fala, você tocou na ferida? Tocou na ferida. Porque muitas das vezes, quando o Senhor quer nos falar, e nós não entendemos, Ele toca na sua ferida. Ele toca onde mais dói você. Onde você ainda não expôs para Ele. Onde você não abriu o seu coração para Ele. Porque Ele é soberano. Ele é aquele que esquadrinha o som do nosso coração. E Ele sabe o que você precisa. Ele sabe quais são as feridas que estão aí dentro. Que você tem que achar que tem escondido dele. Mas Ele é aquele que te sonda. Ele é aquele que te vê dentro do seu quarto. Ele é aquele que te vê quantas vezes você chora em cima daquele travesseiro. Ele é aquele que contempla as suas lágrimas.
Ele é aquele que contempla a sua dor, a dor da sua alma. Então é onde ele se revela para mim e para você. Aí ele fala para ela: chama o teu marido. Chama o teu marido e vem aqui. E ela fica e fala para ele: Senhor, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. E o Senhor fala para ela: disseste bem. Você não tem. Você tem 5. E o que você tem agora não é 5. Isso disseste com verdade. Ali ela confessou o que ela precisava confessar. Porque ela poderia ter fugido naquele momento e ter falado: tá bom, eu vou lá buscar o meu marido. E não voltava mais. Mas ali ela reconheceu o erro dela. E foi aonde Jesus entrou para curar ela. Porque quando eu e você confessamos diante dele, quando eu e você nos colocamos diante dele com o nosso coração aberto, disponível ali. Porque uma coisa eu te falo, igreja: sem santidade nós não veremos a Deus. Sem santidade a igreja não vai ver Deus. E a santidade começa quando confessar os nossos pecados. A santidade começa quando nós reconhecemos os nossos erros. A santidade começa quando nós nos colocamos diante deles e mostramos que nós somos pecadores. A santidade começa quando nós reconhecemos as nossas falhas. Quando nós olhamos para ele e falamos: Senhor, nós somos homens miseráveis, Pai. E se não fosse a tua misericórdia, Senhor, nós já tínhamos sido consumidos, Senhor, pelo pecado. Nós já não estaríamos mais aqui. E quando você reconhece a tua pequenez diante dele, quando você reconhece que você é dependente dele, quando você reconhece que sem ele você não é nada, que você é, e que mesmo que você caia 10 vezes, você volta para ele e fala: Senhor, eu errei, eu pequei, mas eu estou aqui. Esse amor invade a nossa alma. Esse amor que a gente não compreende. Que é um amor que nos persegue. Que é um amor que nos constrange, porque nós não merecemos esse amor. Esse amor vem sobre nós. Este perdão vem sobre nós. Porque o sangue dele já foi derramado. Vem sobre nós. Nós merecemos. Perdão vem para restaurar nossa alma. Vem para alinhar nossa alma novamente a ele. Vem para renovar nossa aliança com ele. Curar o nosso entendimento nessa noite, Pai. Para que possamos entender, Senhor. Para que possamos compreender que sem santidade nós não vamos ver o Pai. Senhor, é o nosso entendimento. A igreja de Cristo tem padecido por falta de conhecimento, porque não tem se aprofundado nas palavras de Deus, porque tem se alimentado de poços rasos, pois daí tudo tem oferecido. Mas se você vier essa palavra, nessa fonte da vida, isso vai matar tua sede, vai te restaurar. Perdoa-nos, Senhor, por trocarmos a paz da tua Senhor. Fala assim: bem vejo que tu és profeta, porque o Senhor revelou tudo aquilo que eu tenho feito. Oh, Jesus. E aí ele fala para ela. Aí ela questiona ele mais uma vez. Pergunta para
um lugar de adoração. Porque os samaritanos adoravam em Samaria, tinha um monte que eles adoravam, e os judeus eram em Jerusalém. E ela questiona, Senhor, onde é o lugar de adoração? Então, um lugar de disputa. Oh, Deus. Oh, Jesus. E aí o Senhor vira para ele e fala assim: crê em mim, mulher. Crê em mim. Está próxima a hora. Aí ele fala para ela: não é neste monte, não é no monte daqui, não é no monte de Jerusalém, porque não é um monte. Não é um monte que é um lugar de adoração. Aí é onde ele revela para ela a verdadeira adoração que o nosso Pai tem procurado. Aleluia. No entanto, está chegada a hora. De fato, já chegou. E os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores adorem em espírito. Não é montes, não é objetos, não são templos que ele quer adoração, mas é o meu e o seu coração. É a adoração que vem da nossa alma, é a adoração que não precisa ninguém te estimular a adorar. Preciso o pastor vir aqui e falar: levante a mão, glorifique Deus. Não é essa adoração, mas é a adoração que vem de dentro de você. Você não consegue compreender que o seu corpo espontaneamente
achamos maiores do que o nosso Deus. Porque nós achamos que a dificuldade que eu faço é maior do que a aleluia. Ah, mas se você soubesse a água que eu tenho para você. Ah, se você soubesse que Jesus já fez neste lugar. A tua sede. Oh, agradeço meu Deus santo nome. Santo Deus. E aí ele fala para ela. Oh, Santo Deus, ela diz, Santo, eu sei que o Messias vem. Aleluia. E quando ele vier, ele vai explicar todas essas coisas. Porque ela ainda meio que não estava compreendendo. E aí, poucas as vezes, nós vemos Jesus se revelar individualmente. Nem quando ele esteve diante de Pilatos, nem quando ele esteve na frente do sumo sacerdote, que ali ele estava apanhando, sendo humilhado, e eles falavam para ele se ele reconhecia que ele era Cristo. Calado ele ficou, porque a profecia precisava se cumprir. Mas diante daquela mulher, ele se revelou. Diante daquela mulher, ele fala: eu sou o Messias. Sou eu que estou falando contigo. É Jesus que está falando comigo. Esse amor ainda. Ah, que Jesus venha mover as águas do Espírito. Amadas, veja no trono de Deus, essa nossa do Senhor. E ele venha mover a profundeza do sacrifício dele. Para que você venha entender verdadeiramente o que foi o sacrifício dele naquele lugar, sobre aquela cruz. Entenda. Hoje a minha oração é para aqueles que não conhecem a Cristo neste lugar ou através da internet, que o Senhor se revele a você de uma forma extraordinária. Que você não consiga se conter, porque você achou a arma que vai matar a sede. Você achou tudo dá certo. Eu não falo ambiente, eu não falo a igreja, eu falo de Deus, eu falo de Jesus. Eu falo daquele que só morreu para salvar a minha tua vida. Que você entenda que amor é esse. Que você compreenda que amor é esse. E se não for esta noite que você reconhece quem é Cristo, que o Senhor e o Espírito Santo trabalhem sobre a tua vida nesta semana, que o próprio Deus venha se revelar a você através de um sonho ou usando uma vida lá fora, para você reconhecer que é eu que estou contigo nessa noite. Você aqui neste lugar, porque eu queria falar contigo, porque você não tem entendido, mas o
assim foi consecutivamente. Foram 5 casamentos, até que o último não era dela, era uma amante. Porque aquela mulher, aquela alma ansiava por algo. E ela não compreende o que era. E ela achava, ela tinha uma dependência, uma carência emocional que muitas das vezes eu e você temos. Nós temos carência emocional de pessoas. Nós temos carência emocional de objetos. Nós temos carência emocional de coisas do mundo. Nós temos carência emocional de internet. Buscar aquilo que vem quando sai da nossa alma e nós procuramos em objetos, em pessoas, em locais. Mas nós não procuramos a verdadeira fonte, que é Deus. E aquela mulher não entendia. Até que ela encontrou Jesus. E quando ela encontrou Jesus, a vida dela foi mudada, a vida dela foi transformada, assim como a minha vida foi transformada. Outrora eu era alguém que vivia no mundo, outrora eu era alguém que mexia com o tráfico, outrora eu era alguém que andava no meio da bandidagem. E hoje eu estou aqui. Eu tinha um irmão preso, eu tinha minha mãe presa. A minha vida estava destruída, meu casamento estava destruído. E eu falei, Senhor, o que vai ser de mim? Senhor, tenha misericórdia de mim. E naquela mesma semana, o Senhor me apresentou essa igreja. Aleluia, Deus. Naquela mesma semana, um culto foi feito num lar. E eu me acheguei naquele lugar. O Senhor, pela misericórdia dele, falou comigo e estendeu as mãos dele para me resgatar do pecado. Naquela mesma semana, eu vi a minha vida ser transformada. Porque cada vez nós precisamos chegar no fundo do poço. Nós precisamos beber as águas amargas. Nós precisamos chegar lá no fundo para nós reconhecermos a aquele lance das mãos de resgate do lavação do pecado. Oh, Jesus, e assim ele fez com aquela mulher. E a palavra nos afirma que naquele mesmo instante, aquela mulher deixou o seu cântaro lá atrás. E ela voltou para a cidade, correndo para levar as boas novas de uma adúltera, de uma prostituta, de uma mulher que tinha oh Jesus, que tinha uma reputação duvidosa, de uma mulher que era excluída da sociedade, de uma mulher que era excluída do meio das mulheres da cidade, passou a ser uma evangelista. Aleluia! É isso que o Senhor faz. Ele pega aquilo que não tem valor no mundo, ele pega aquilo que o mundo despreza para transformar, porque o Senhor ele não vê o meu do seu passado, ele vê aquilo que nós vamos ser diante da presença dele, ele vê aquilo que ele tem para mim e para você. Ele não te olha como um traficante, ele não te olha como uma prostituta, ele não te olha como um assassino, mas ele te olha com os olhos de amor. Ele te vê, você pode ser um evangelista, você pode ser uma missionária, você pode ser um pastor, e você vai ouvir o louvor que através da tua vida multidões vão ser resgatadas. Assim foi sobre aquele lugar. Que a palavra fala que ela foi. E ali ela chega e fala para aqueles que estavam ali, conheci um homem que falou tudo que tenho feito. Acredito eu que muitos foram porque duvidavam. Porque como que um homem que é profeta vai falar com uma mulher assim? Então vamos lá ver quem é esse homem. Outros foram porque acreditaram no que aquela mulher falou.
E a palavra nos fala que é onde eu falo que é lindo ver isso, a palavra nos diz. E por causa das palavras daquela mulher, muitos outros creram. Aleluia. É o meu e o seu testemunho. Glória a Deus. Que muitos vão crer que Jesus faz. Que muitos vão crer que Jesus transforma. Porque se o Senhor mudou a minha vida, porque o Senhor não pode mudar a sua. Se o Senhor transformou a minha vida, porque que Jesus não pode mudar a sua. Se o Senhor colocou um cântico novo nos meus olhos, por que que Jesus não pode colocar um cântico novo nos meus olhos? Se o Senhor colocou as minhas vestes, por que que Ele não pode colocar as suas vestes? Então vocês entendem a importância de um testemunho. Vocês entendem que quando o Senhor te resgata do mundo, você não pode ficar com a sua boca fechada. Você tem que dizer da onde o Senhor te tirou, não por orgulho, não. Não por orgulho, mas para mostrar a grandeza do Senhor. Para mostrar e glorificar quem Ele é. Para mostrar que Jesus faz, que Jesus transforma. Porque se você deixar alguém dentro da tua casa, que muitos têm a vontade de dizer que não tem jeito, Jesus é aquele que dá jeito. Jesus é aquele que faz o impossível. Jesus é aquele que transforma, que muda cativeiro. Esse mesmo Deus está hoje aqui neste lugar, querendo mudar a minha e a tua história, querendo mudar a história da sua casa, querendo mudar a história da sua família. É esse Jesus que quer te transformar. É essa fonte de vida, de água que tem para jorrar nessa noite sobre a minha, sobre a sua vida. E aí disse a mulher: agora cremos, não somente porque ela falou, mas porque nós ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Você ouviu nesta noite: Jesus é o Salvador. Jesus é aquele que vai te resgatar. Jesus é aquele que vai te restaurar. Jesus é aquele que vai matar a tua sede nesta noite. Jesus é aquele que quer entrar e curar as tuas feridas. Jesus é aquele que quer restaurar o seu casamento. Jesus é aquele que quer restaurar o teu ministério. O seu ministério está parado. Jesus é aquele que quer jogar essas águas sobre os ministérios, para que ele venha fluir, para que ele venha fluir no reino de Deus. Porque é isso que o Senhor quer de mim, de você, através da minha, da sua vida. Assim como o irmão Deus disse, nós precisamos evangelizar, nós precisamos levar a palavra dele, nós precisamos levar o nosso testemunho na vida da história, para que elas possam crer que Jesus é o Salvador do mundo, para que elas possam crer que Jesus é aquele que transforma. Louvado e agradecido ao teu santo nome, que eu creio e oro para que vocês entendam e compreendam quem é Jesus. Para que vocês entendam e recebam este amor, que é gratuito. Lá, eu vou trazer só um versículo. Em Apocalipse 21, 6 diz assim: este feito eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. E quem tiver sede, darei de beber gratuitamente. E a fonte da água viva. Ele já pagou o preço. Ele já pagou o preço. Então, se você quiser beber dessa fonte, é gratuito. Aleluia.